Eu sou Levi Costa e vou falar sobre um local oficial de culto e adoração. Diante da questão levantada em função da proibição por parte do STF quanto à realização presencial nos cultos e missas religiosos, em razão da pandemia do coronavírus, para que se evite aglomerações e, com isso, a proliferação do vírus, é oportuno trazer uma reflexão quanto a isso. Não entraremos no mérito da questão quanto à referida proibição, nem vamos falar da pandemia em si, ou de questões de saúde, mas sim se há realmente a necessidade de se frequentar um local físico geográfico oficial, por assim dizer, de culto e adoração ao Criador. Vejamos. Na prática religiosa, a pessoa tem que estar vinculada, tem que participar e, por fim, tem que praticar para poder afirmar-se perante os demais. Isso serve de satisfação para a própria pessoa pelo senso do dever cumprido e como comprovação para os demais, no sentido do mesmo ser validado perante o grupo. Diante disso, eu lembro do episódio da mulher samaritana com Jesus, quando ela indaga a Jesus quanto ao local apropriado de culto e adoração, ou seja, se seria ali no Monte Gerizim, onde eles se encontravam, e onde os samaritanos adoravam, ou se seria no templo em Jerusalém, local oficial do culto judaico. Diante de uma pergunta clara e objetiva, o Cristo responde de forma direta e objetiva, dizendo que nem naquele monte, nem em Jerusalém, seria o local apropriado de adoração, pois o Criador é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade, disse o Cristo. Veja que a questão em si diz respeito ao local e forma de adoração, ou seja, onde deveria acontecer e como deveria ser. Mediante a resposta do Cristo, podemos inferir que ele descartou o culto oficial judaico com seus ritos, dogmas e afins, bem como quanto a um local específico e geográfico de adoração. Isso vale, por consequência, para toda e qualquer outra religião como instituição organizada, com seus ritos e dogmas, posto que a verdadeira adoração ao Criador acontece em espírito e em verdade, ou seja, ela acontece de espírito para espírito, e isso independe de local, de horário e de forma de acontecer, ritualisticamente falando. Nesse mesmo contexto, encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, capítulo 7, o apóstolo Paulo em Atenas, no Areópago, em meio a um grupo de atenienses, aos quais ele classifica como sendo muito religiosos. Então, Paulo afirma em sua fala a estes que o Criador não habita em templos feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, e que ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, disse o apóstolo. Portanto, compreende-se com isso que a espiritualidade, em essência, é a fusão do finito, a criatura, com o infinito, o Criador. Este que permeia todo o universo e todo ser existente, no qual somos um e com o qual somos um. Isso é o que podemos descrever e definir, no pleno sentido da palavra, como espiritualidade, que em nada tem a ver com mera religiosidade institucional. Diante disso, entendemos que a questão de organização denominacional do tipo santuário, templo, sinagoga, etc., é uma questão puramente humana, para fins e propósitos simplesmente religiosos. Contudo, a espiritualidade vai e está muito além disso. Então podemos afirmar categoricamente que a espiritualidade acontece de fato,
de espírito para espírito, e que essa é a única condição para tal. Por fim, a questão da necessidade de um templo físico-geográfico como local de culto e adoração apenas revela que o mero ritualismo litúrgico cultual é o que, de fato, sempre existiu e sempre aconteceu no meio religioso. Daí a necessidade desse ambiente para que seus frequentadores possam participar, para se sentirem realizados pelo senso do dever cumprido na prática religiosa. Trata-se de mera religiosidade ritualística e não de verdadeira espiritualidade. Portanto, em espírito e em verdade é que acontece a verdadeira espiritualidade. É isso.